Amplitude, período e desface da função seno no gráfico trigonométrico. Exemplo 3. Temos aqui o gráfico para montar a função trigonométrica e temos a função trigonométrica y igual a 2 vezes seno de x sobre 2 mais y sobre 4. Então, a primeira coisa a se fazer é achar a amplitude. A amplitude é referente a este 2, o valor que está o coeficiente de seno, então é 2. Então, o máximo que ele vai é até 2. E temos o período equivale a 2π sobre o valor de A. Então, eu tenho 2π que divide o valor de A. O A é x sobre 2, equivale a 1 sobre 2, que divide 1 sobre 2. Portanto, 2π, que é o numerador, que multiplica pelo inverso do denominador, 2 sobre 1. Então, neste caso, o período equivale a 4π. E o desface, que eu vou chamar de D, equivale ao ângulo que divide o A. O ângulo é π sobre 4, e o A é 1 sobre 2. Então, eu tenho divisão de frações, eu tenho π sobre 4, que multiplica 2 sobre 1, o inverso do denominador, equivale, se eu simplificar por 2, eu tenho 1, se eu dividir por 2, eu tenho 2. Então, portanto, 4 que dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. Portanto, se eu tenho o valor do ângulo é maior que zero, ele começará do lado esquerdo do eixo y. Portanto, eu tenho π sobre 2, eu terei. Ele começará em π sobre 2, menos π sobre 2, que equivale a este ponto, e ele terá um período de 4π. Portanto, se ele começa em π sobre 2, ele é negativo. Ele vai começar em menos π sobre 2, e ele terá um período de 4π. Ele vai terminar, eu tenho aqui, menos π sobre 2 mais 4π, o MMC entre 2 e 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes π, menos π. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4π, eu tenho mais 8π. Portanto, ele vai terminar em 7π sobre 2. Ele começa em menos π sobre 2 e ele termina em 7π sobre 2. Ele vai terminar aqui, ou seja, ele tem o período de 4π. E eu divido deste menos π sobre 2 até 7π sobre 2 em 4 partes iguais. Então, eu vou ter aqui, tem uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes iguais. E desenho esta função seno no gráfico trigonométrico. Portanto, ele vai começar aqui e vai até a primeira metade, ele vai até a amplitude de 2, em π sobre 2, começa a decrescer, passa por zero, começa a decrescer até a amplitude de menos 2 em 5π sobre 2 e, novamente, começa a crescer, terminando em 7π sobre 2. Portanto, aqui eu tenho o período de 4π. Eu tenho 2π aqui e mais 2π aqui. Então, período de 4π. E, novamente, ele vai começar o período na sequência. E aqui também continua o período na sequência. Então, ele tem amplitude de 2 e o período de 4π, começando em menos π sobre 2 e terminando em 7π sobre 2. E, novamente, ele começa os outros períodos. Eu vos convido a assistir outros exemplos de função seno no gráfico trigonométrico, assim como outros tutoriais e outros exemplos em matemática, no site tariasplus.com.